Então, pessoal, vamos lá para mais um replay de mercado. Hoje, dia primeiro dia de novembro, finalizamos aí outubro. É uma semana com chave de ouro aí, muito espetacular aqui no nosso coworking. É, puxa, ou só hoje aqui a gente teve dois online que passaram no teste de mesa, finalizaram o teste de passe de mesa e mais dois presenciais. Além de conta PA aqui evoluindo, já finalizando para começar a sacar coisa boa mesmo, assim, mesmo bem felizes com a semana nossa aí. Tá? E, enfim, vamos lá. Eu sou Breno Brasil, sou responsável aqui do Coworking Trader São José dos Campos e gostaria também de anunciar aqui as nossas redes sociais. Você que ainda não segue o canal no Instagram, a nossa página no Instagram, o canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Hoje nós vamos falar do mercado e vamos falar também dos principais indicadores e balanços da semana, tá? Então é um vídeo um pouquinho mais extenso, mas teve muita coisa interessante aí, Meta, Google, ah, Apple ontem, Amazon, então muitos balanços aí para a gente dar uma falada. E também vamos ter PIB, PCE, Payroll e seguro-desemprego também. Vamos dar uma pincelada em cada um deles, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Eu gravei a primeira parte desse vídeo no escritório, depois acabei não conseguindo finalizá-lo e estou finalizando aqui no domingão. Na verdade, eu cheguei a gravar esse vídeo inteirinho ontem, às 23h20, né? Cheguei de São Paulo, gravei tudo e saiu sem áudio, por causa da mudança dos microfones. Eu não estou com a câmera do escritório, eu não estou com o microfone que a gente utiliza lá, então deu uma desconfiguraçãozinha aqui. Talvez eu não seja a mesma qualidade que tem quando eu gravo lá, em termos de câmera e etc, definição e áudio, tá? Mas ainda assim eu acho que vale a pena, o conteúdo é bem interessante para vocês que aguardem, que vai ser uma bela análise aí da semana, tá bom? Bom, vamos lá. Então, mostrando aqui o gráfico do S&P ao longo da semana, segunda, terça, quarta, aqui, saiu aqui a segunda, tá? A segunda ontem apareceu, hoje já não aparece mais. Nada a mostrar, tá? Um gráfico bem lateral, não mudou todo dia, não teve agenda, o mercado realmente andou de lado. A gente até pegou uma operação, mas tá? Segunda-feira já começou, terça-feira já começou a andar um pouco mais aqui por volta das 11 horas, tá? Aí a gente começa a realmente falar a partir de terça, que é quando saiu o JOLTS, o PIB do Fed de Atlanta e a pesquisa do consumidor do Conference Board, tá? Lembrando que, vou voltar um pouquinho a fita, sexta-feira, semana passada, saiu a pesquisa do consumidor do sentimento de Michigan, que é uma pesquisa semelhante ali à do Conference Board, mais respeitada, mais tradicional e que também teve um resultado muito parecido, ou seja, dado anterior, a previsão e um resultado acima, ou seja, o consumidor mais confiante, tanto com as condições presentes e as condições futuras. Lembrando que o sentimento de Michigan, as condições futuras é de 1 a 5 anos. Tá no Conference Board a visão futura de 6 meses. Mas também veio o Conference Board, veio a previsão era 99,5, o anterior era 99,2 e veio 108,7, ou seja, o consumidor ao longo do mês de outubro, desculpe, ganhou confiança e isso acaba se refletindo nos gastos, né, na tranquilidade que ele tem para gastar e não guardar o dinheiro, segurar porque ele está achando que alguma coisa esquisita pode acontecer na economia, ele ficar desempregado e etc. Tá? Na terça-feira também saiu o JOLTS. O JOLTS ele veio mais forte, mais fraco, desculpe. 7,4 milhões de vagas versus um dado anterior de 7,86 né, milhões. A previsão era 7,98, então perdeu ali cerca de 500 mil vagas no mercado de trabalho. Houve mais contratações, então a parte dessas vagas, só que saíram pelo fato de ter fechado algumas contratações, né, no curto prazo. O decréscimo de vagas disponíveis, no entanto, caiu, foi de cerca de 5,2%, enquanto as contratações aumentaram 2,26%. Então, né, numa base diferente também, né? Então, quando você coloca em números absolutos, obviamente uma coisa não compensa a outra. Então, a gente pode interpretar que realmente o JOLTS veio um pouquinho mais fraco. Tá? O JOLTS veio um pouquinho mais fraco, isso deu a condição para que e o mercado de trabalho continua sendo uma preocupação, né? Já que a inflação vem respondendo bem. Mas eu já vou mostrar que essa ótica está mais equilibrada a partir dessa semana, inclusive. Então, o mercado acabou gostando, porque isso dá mais condições do Fed
ter tranquilidade de cortar juros. Tá? Lembrando que em setembro se cortou 50 pontos base, chegou muito a se falar se era isso mesmo, se era 25 pontos base, ou se não deveria ter cortado. Existem analistas que falaram durante essa semana que em novembro não tem corte. Eu acho um pouquinho exagerada essa visão. Inclusive, é uma pessoa que eu respeito muito, né, que eu sempre estou olhando as análises dele, um comentarista que eu acho que tem uma opinião e traz análises consistentes, mas esse ponto de vista em si eu não concordo. Tá? E aí o Joltz é um dos argumentos que eu uso para dizer que, olha, né, o consumidor está mais confiante, bacana na economia. O PIB do Fed de Atlanta veio de 3,3 para 2,8. A previsão também era 3,3, veio 2,8. Guarde esse número, 2,8. Ele veio um pouquinho mais fraco do que a previsão, mas é um PIB de 2,8%. Lembrando que esse PIB não é um PIB trimestral, tá? Ele é um PIB anualizado para gerar um número de 2,8%. Tá? Senão a gente teria um crescimento de cerca de 10% aí. Tá? Mas guarde esse número, 2,8, a gente vai voltar a falar dele. E na terça-feira também, aí a gente começa falando inclusive dos balanços, né? Opa. Nos balanços. Terça-feira a gente teve AMD e Google. Tá? A Alphabet é a controladora do Google, são duas empresas, né? Que no Google, duas de 2 trilhões. Então só dando uma... Eu vou aproveitar também para falar ao longo dos dias dos resultados. A AMD, ela é uma empresa ali prima, meio que prima, inclusive o CEO é primo do Jensen Huang, né? A CEO é prima, mas são concorrentes, né? Meio que tem uma sobreposição de negócio bem interessante. 14% de queda na abertura da quarta-feira. Resultado na terça-noite, receita de 6,8 bi versus 6,7 bi de previsão, o lucro por ação de 0,92 versus 0,92, data center, o negócio de data center muito forte, promissor, com expectativas futuras, mas a parte de jogos, né, que microchips para jogos, telas, né, etc. Isso deu não foi bem, a queda inclusive foi de cerca de 69%. Tá? Então tá aí uma boa parte da explicação do mercado não ter gostado do balanço. As previsões futuras nesse negócio são mais arriscadas. Por outro lado, a questão de data center, né, a montagem de estrutura de IA, segue forte. Tá? Então, precificou 14%, foi justo? Não sei. Não dá para dizer, mas o mercado não gostou do resultado. Por outro lado, o Google veio com um super resultado. Né? Ele veio com lucro por ação de 2,12 versus 1,84, as vendas de 88 bi versus 86,45, uma alta de quase 6% no after, depois no dia seguinte chegou a estar subindo 8%. Né? E o que o mercado mais gostou foi as informações de que cerca de 25% das programações ali das pesquisas de IA, as pesquisas do Google já são feitas por IA, 25%. Isso significa eficiência, né? Provavelmente no futuro menos gente trabalhando, menos programadores trabalhando, redução de custo. E não adianta a gente achar que isso não vai acontecer, tá, pessoal? A inteligência artificial está aí e ela, de fato, vai subtrair empregos no mercado. Tá? Então, inclusive, para os dados dos próximos 2 anos aí, de folhas de pagamento, tem que ficar atento com relação a isso. Mas existe uma perspectiva e Google já... É que, na verdade, Google ela não mostrou uma perspectiva da coisa acontecer, ela mostrou a coisa acontecendo. Tá? Então, isso aí é um guidance de 25% para 50%, o próximo passo é muito evidente, né? Então não precisa prometer muita coisa. Tá? Então, Google, melhor resultado de trimestre aí, e nossa ação só ganhou força aí no dia seguinte. Então o mercado gostou desse resultado. Na quarta-feira a gente tinha um resultado que aqui ó, já vinha do Joltz ali, fechado em alta ali, subiu mais um pouquinho, depois o mercado lateralizou aqui com algumas questões aí também de conjuntura global, tentando decidir e esperar os próximos dados. Normal. Tá? Então na quarta-feira a gente teve o ADP saiu 233 versus uma previsão de 110 mil vagas, seria uma prévia do payroll. A gente durante muito tempo acreditou, né, e confiou que o ADP era uma prévia do payroll. Hoje em dia isso já meio que caiu por terra, é muito comum a gente ver hoje, só pegar o histórico, de que o ADP para um lado e o payroll para o outro. Tá? Então a coisa não está conversando muito bem. Houve uma mudança de metodologia em 2021, inclusive naquela época, por 2, 3 meses, não lembro, 5 meses, 4 meses, o ADP deixou de ser divulgado porque eles estavam trabalhando. O ADP é uma empresa privada, tá? Só para deixar claro. Estavam trabalhando nessa mudança de metodologia e a coisa parece que foi para o outro lado. Tá? Eu, vou ser muito sincero, acabo não dando muita bola para o ADP, já tem um tempo já. E pode ser que volte a funcionar bem, eu não estou colocando a empresa ADP em descrédito, mas o indicador de empregos ADP eu acabo hoje não me atendo muito a ele. Tá?
E vamos olhar o payroll lá na frente, a gente vai ver que mais uma vez isso aconteceu. Então, o ADP saiu, né, o mercado até deu uma chacoalhada no candle ali, mas depois parou. O PIB veio 2,8%, desculpe, versus uma previsão de 3%. Lembra do PIB do Fed de Atlanta? 2,8%. O PIB do primeiro trimestre é o dado, a previsão inicial ainda, tá? Esse PIB vai ser revisado no dia 27, versus 3%, então 2,8% é um PIBão? Talvez não seja aí, ele até reduziu um pouquinho, mas um PIB extremamente saudável, tá, pessoal? Ele é um PIB que teve aumento em bens e serviços, né, no caso o PCE, exportação. Houve gastos no governo, né, mas aí gastos de defesa, que são gastos direcionados, não são gastos em torno de benefício, como aconteceu aqui no Brasil, de ampliar gastos e uma responsabilidade fiscal direcionada para... Bom, não vou entrar em detalhe aqui no Brasil, mas é um PIB que sobe à custa de uma explicação que não é muito boa para a economia, não é o caso dos Estados Unidos. A gente teve aí aumento de bens e serviços, como eu falei, nos bens não duráveis lideraram um salto aí farmácias, né, e veículos e peças, e também, que aí, bens duráveis, serviços, a parte de saúde, healthcare, food service e acomodações, ou seja, viagens, aí, hotéis, né? Então, assim, o petróleo andou mais barato, então passagem aérea fica interessante e tal. Então, o americano estava gastando dinheiro com alimentação fora de casa, que é uma coisa que ele corta normalmente quando está desinteressante, com viagens, acomodações, hotéis, lazer. Então, veja que a coisa está girando. Tá? Mas você fala, pô, mas caiu de 3 para 2,8. Sim, sabe o que reduziu? Inventários. Inventários ou seja, estoques, né? Então, se um determinado momento você produz muito e não vende, aquilo ali vira PIB, tá? Depois, quando você vende, já não conta mais. Quando você diminui esse estoque, obviamente o PIB retorna um pouco. Então, e é interessante reduzir estoques, né? Quem quer ficar com dinheiro parado? Então, essa ótica acaba sendo também interessante na leitura desse PIB. Ou seja, a economia está girando e se tornou, inclusive, mais eficiente, embora o PIB tenha caído de 3 para 2,8, né? E na visão do Fed de Atlanta, de 3,3 para 2,8. Tá? Então, um PIB extremamente interessante, tá? Mostrando certa força na economia, um dado econômico interessante. Os dados de emprego, lembrando, na terça-feira no JOLTS, mostraram uma certa fraqueza. Então tem ali um equilíbrio, nem a economia está indo forte demais, nem ela está indo para um lado de recessão. Tá? Então, e aí, em termos de balanços? Na quarta-feira, antes do mercado, a gente teve Lilly, o mercado castigou, não veio boa, tá? Caterpillar também. Não vou entrar em muito detalhe aqui, mas Microsoft e Meta. Tá? Microsoft e Meta, a Microsoft abriu caindo o aftermarket, né, 3,5% e abriu em alta no dia seguinte de 1%. Tá? Então ali o mercado depois reprecificou, etc. A previsão foi decepcionante de crescimento de nuvem, né, do negócio de nuvem e crise da capacidade do data center, ou seja, tem que investir. O mercado ficou ali, se ela está com uma capacidade limitada, ela vai ter que colocar dinheiro, isso vai significar gasto. Tá? Então, apesar da receita ter aumentado, de ter sido, o lucro subiu 11%, né, a receita aumentou 16%, mas tem uma trava ali. Tá? Então, Microsoft, primeiro, deu uma negativada, depois o mercado entendeu, esse processo tem que ser feito, tem que se passar por isso a qualquer momento, então vamos reanalisar, e aí como o mercado também reanalisa isso, tenta entender melhor, né, as perspectivas, depois deu uma equilibrada nisso aí. A Meta, ela teve um lucro de 15,69 bilhões, aumento de 35%, espetacular. O lucro por ação saiu de 4,39 para 6,09, então também aí aumentando aí quase 50% do lucro por ação, né, um pouco menos, 40% aí. Receita subiu 18,9%, né, ações caíam 0,98% no aftermarket. Mas, mas como que um resultado tão brilhante desse? Pois é, muitos investimentos para ampliar o seu ecossistema, muito parecido com a Microsoft. Ou seja, o que a Google já entregou, Microsoft e Meta ainda estão com a visão de gastar um pouco mais para essa coisa começar a acontecer. E isso o mercado entendeu que pode ter aí uma redução de lucro por ação e de distribuição de dividendos no curto prazo. Tá? Então, essas ações aí não performaram, apesar dos resultados bons, especialmente Meta, a gente viu aí que a ação não andou tanto como Google andou, que já entregou alguma coisa. Tá? É como se estivesse em estágios diferentes. Tá? Bom, então isso aqui na quarta-feira. A gente vai para quinta-feira. Na quinta-feira a gente teve pedidos iniciais de seguro-desemprego.
Os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram forte. Se você olhar aqui, ó, pedidos contínuos, eles vieram abaixo da previsão e abaixo do dado anterior, tá? O pedido inicial, ele também veio abaixo. Isso aqui foi revisado, mas bem lateral. A média de 4 semanas está abaixo também da média anterior, ou seja, caíram os pedidos de seguro-desemprego ao longo de 4 semanas. Tá? Então, isso aqui mostra, por outro lado, no âmbito das demissões, né, que não estão demitindo. Tá? Se não está tendo também contratação, né, não tem vaga aberta, mas também não estão demitindo. Então, quem está empregado acaba se mantendo por ali. Tá? Não significa necessariamente que a folha está crescendo. Quem diz isso é o payroll, não é o seguro-desemprego. Tá? Mas é um dado ali de resiliência, não tem como negar. Tá? E interessante ver o seguinte, na quinta-feira saiu também o PCI. A gente vai fazer a análise dele aqui, eu vou até puxar um pouquinho mais aqui para a gente poder enxergar mais um detalhe aqui. Tá? Então, no PCE, a gente viu aqui, ó, o Core 2.7, a previsão 2.6, o anterior 2.7, tá? Então, se manteve. O mês a mês, 0,3 versus uma previsão de 0,3, ou seja, a inflação também não subiu, tá? Mas está um pouquinho mais forte aqui no mês a mês do que o dado anterior e no ano a ano mantido, tá? Lembrando que a meta é 2%, tá? E aí, quando a gente vai para o índice cheio, 2,1 no ano, seria, pô, o Fed tá tranquilo, a inflação, o índice está em 2%. Essa é a meta, falta quase nada, né? E aqui no mês a mês 0,2. Mas aí tem que olhar o seguinte, como é que eu tô? O que é a diferença desse aqui para esse aqui, né, que é o core? Né? Alimentação e energia. Bom, como é que andou a cotação do petróleo? Andou em baixa, né? Então, ao longo de outubro, a gente teve aí momentos em que a cotação do petróleo chegou a 67, 70 dólares, até ficou oscilando entre 60 e 70 dólares, 67 e 70 dólares, e isso acabou fazendo essa diferença aqui. Então, o preço médio para o petróleo aí seria um pouquinho mais alto. Então isso puxou o PCE para baixo. Tá? Então, muito cuidado com essa ótica de que, tá tudo bem, então com relação à inflação, vamos cortar juros. É por isso que tem que ter análise um pouquinho mais completa. Tá? Vale lembrar o seguinte, que a gente consegue olhar o custo do emprego veio abaixo do anterior, abaixo da previsão. O custo de benefícios, né, no caso de emprego, a gente tem aqui, ó, também reduziu, ou seja, você oferece menos benefícios para o trabalhador. E aí depois aqui você vai ter a parte de renda, tá? Aqui o income ainda é bruto, tá? Ainda tem impostos aqui, mas ok, ela aumentou um pouquinho em relação ao anterior, veio uma meta, e os gastos, que é o caso do PCE, veio um pouquinho acima também. Então o PCE veio interessante, tá? Mostrando força na economia, só que essa leitura aqui, eu tenho inclusive, deixa eu ver se está aqui, não, vou procurar aqui. Acho que tá aqui no meu pessoal aqui. Vou procurar aqui online mesmo, tá, pessoal? Não tem esse negócio de ficar. Ó, aqui. Esse gráfico aqui que é interessante, ó. Então, a renda aumentou. Aqui ela já está com outro número, ó, o gasto, tá? Que está com o DPI. Isso é Disposable Personal Income, tá? Então é o income de lá menos taxas. Então aqui está líquido, tá? Então, ó, aumentou, só que os gastos subiram. Tá? Isso aqui, ó o que está acontecendo com os savings, ou seja, o americano está cada vez menos gastando, economizando dinheiro. Ou ele está retirando das economias e está tranquilo para gastar, ou ele está economizando menos, tá? Ou seja, o que está guardado está diminuindo. O que é que isso remete? Vamos lembrar na pesquisa do consumidor, na última sexta-feira, o sentimento de Michigan e o Conference Board na terça-feira? Força, né? Isso bate com o número do PCE. A gente vê aí o americano sem medo, né, vamos dizer assim, de perder seus empregos, né, com confiança de que ele pode gastar, então o emprego está tranquilo. A gente viu pedidos iniciais de seguro-desemprego diminuindo, ou seja, menos gente ficando desempregada. Então ele entende ali que quem está, o turnover está baixo, desculpe, e o americano está tranquilo para gastar. Tá? Então assim, isso aqui bate muito com as pesquisas do consumidor, tanto de Conference Board quanto do sentimento do consumidor de Michigan. Tá? Depois eu vou voltar nisso aqui, ó. Depois eu vou voltar nisso aqui. Vou deixar aqui logo.
Opa, não vou mandar para ninguém lá. Opa, caramba, deixa aí, então. Descartar. Caramba. Então, aí a gente vai ter o quê? Na quinta-feira, quais foram os resultados que a gente teve? A gente já passou aqui por a Amazon. Tá, Amazon brilhante, né? Chegou a estar subindo também 8%. Foi um resultado que mostrou muitas vendas do negócio de nuvem, fizeram as ações subir, as receitas aumentaram 11%, chegou a estar subindo 7% no aftermarket, o lucro líquido de 15 bi versus 12,2 bi e mais de 50% acima do terceiro trimestre do ano passado. Tá? Então, um resultado que agradou, né? A empresa andou bastante aí no aftermarket e no outro dia também segurando bem aí. Tá? Um dia em que o mercado caiu, né, com os resultados de PCE, o PCE mostrando força na economia e trabalhando aí contra a questão do corte de juros. Tá? Então, dessa forma, o que o mercado entendeu? O PCE está forte, né? O PIB já tinha mostrado um resultado de resiliência ali, mas naquele dia teve o Jolt. Então, assim, o mercado veio aqui, realizou, tinha conjunturas ali macroeconômicas globais também pesando um pouquinho, né? Europa, etc. Então, o mercado voltou bastante nesse dia, né? E a Amazon deu uma segurada, ela ficou contra esse movimento, talvez não tenha deixado o Nasdaq cair mais. Tá? E aí, na sexta-feira, a gente teve payroll. Tá? Payroll, você já dá para ver aqui que o mercado gostou, né? Ele trabalhou aguardando, né? Durante todo o overnight e no payroll aqui às 9h30 da manhã, você vê que chacoalhou e foi em cima, depois realizou um pouquinho, a gente sabe que sexta-feira é sempre um dia de que o pessoal põe no bolso, não espera o final de semana, então quem ganhou dinheiro aqui acabou devolvendo um pouco, mas ainda assim fechou em alta, tá? Vamos falar do payroll. Tá? O payroll, ele veio, olha lá, vamos pegar aqui, no dia seguinte, olha lá, o payroll, ele tem vários recados, tá? O governo compensou um pouquinho essas vagas aqui que derreteram. Ou seja, a previsão era de 100. Lembra do ADP? Que era 200 e tanto? Pois é, veio 12. Esse número foi revisado também, tá? De 254 para 223. Ou seja, o número anterior também não era tão bom assim. Era bom, mas. E aí caiu para 12. O governo compensou ainda, porque era 31, subiu para 40 as contratações do governo, então esse número era para ser praticamente zero, né, se tivesse vindo esse mesmo número aqui. Tá? Aí você olha o seguinte, né, tem uma série de questões, a gente analisou as tabelas durante a avaliação da sala ao vivo, etc. Entrou item por item, olhamos um índice de difusão, olhamos tudo. Tá? Mas assim, média por hora trabalhada, né? Média por hora trabalhada, desculpe, média de horas trabalhadas semanais, mantida. Tá? Ganhos por hora trabalhada, até um pouco mais forte. Tá? No ano a ano também. Produção industrial, aqui no Brasil, desculpa. Aqui, bom, então a taxa de desemprego veio ali, não está dentro da meta, mas está mantida ali ao longo a taxa de participação dentro também, então o payroll estava ok. As contratações em si, a folha criada foi baixa, é verdade. E aí tem uma contextualização. Quando a gente analisa as notícias, a gente vê que houve 2 furacões, né? Isso está precificado, né? Foi dito como relevante para essa criação de folha. Bom, pessoal, tive que parar aqui a gravação, que entrou os cachorros aqui. Estou em casa, não estou no escritório, peço desculpas aí. Mas, então, o payroll veio bastante fraco, tem a contextualização, foram 2 furacões e a greve da Boeing. Tá? A greve da Boeing saiu um número, inclusive, na Bloomberg, de um impacto de 44 mil vagas. Tá? É uma greve que já se arrasta há bastante tempo. A Google, a Boeing fez proposta, depois retirou a proposta. Já é um negócio que já está prejudicando as entregas da Boeing e ela que precisou depois emitir follow-on para poder captar. Né? O mercado nessa derreteu, né? Derreteram as ações dela e falou, bom, ela está precisando de fluxo de caixa. Lógico, ela não está entregando, não está recebendo, emitiu ações e aí as ações foram lá para baixo para poder emitir. O que eu digo vendeu ações, né? Porque agora a emissão é o IPO, né? Que é a oferta inicial. Mas ela fez o follow-on e acabou caindo bastante as ações. Então, esse impacto no mercado de trabalho, a Bloomberg saiu com uma notícia de 44 mil vagas, mais os furacões. Então, existe uma contextualização para esse payroll, a criação de vagas mais baixa, mas a parte do emprego em si, a contratação,
o número de horas trabalhadas, o que está funcionando acabou estando em linha ali, não tem grandes alterações, tá? Talvez esse payroll ele devesse vir mais próximo da previsão ali do que o que realmente saiu, tá? De uma forma ou de outra, a gente tem aí um número mais baixo, assim como foi o de outros, tá? E, e aí eu acredito muito na manutenção da perspectiva do Fed cortar juros em 25 pontos base. Nem um corte exagerado, um corte de 25 pontos base, não vou dizer exagerado, mas um corte de 25 pontos base, acho que de 50 pontos base, acho que seria talvez muito, porque tem algumas coisas ali mostrando força no PCE, no PIB, né? Ah, até no seguro-desemprego, né? E outras coisas ali no mercado de trabalho ali de abertura de vagas, de criação de folha que andou escorregando um pouquinho aí na economia ao longo do mês de outubro, tá? Então, essa era a análise que eu queria fazer para vocês, né? O consumidor ele está gastando nos Estados Unidos, ele está diminuindo as suas economias, né? Isso se refletiu no PCS, se refletiu na qualidade do PIB. Ó, lógico, é um PIB preliminar, né? Ele vai sair o PIB revisado lá no final do mês, tá? Mas é o que a gente tem e é com isso que se trabalha no primeiro momento, né? Setores da economia girando, investimento, né? Saúde, alimentação fora de casa, hotelaria. Então, ah, eu diria que está tudo andando razoavelmente bem. Tá? Como eu falei, o mercado gostou, depois realizou um pouquinho, mas fechou em alta. Uma semana que a S&P teve muitas oportunidades aí nos nossos trades, aí no nosso operacional, e que a gente acabou também no escritório tendo aí a turma passando em teste de e-mail, foi bem legal mesmo. Tá? E eu queria agradecer mais uma vez aí a audiência aí da semana, a gente que ganhou aí vários, né, inscritos no canal. Se você puder também passar esse vídeo, se inscrever no canal, dar aquele joinha, a gente, como eu havia dito, agradece bastante. Tá? Hoje à noite eu devo soltar a agenda, né, a força da semana e, e vamos conversando ao longo da semana aí, tá bom? Então tchau, boa semana a todos e pra cima.